Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Por gentileza, podeis assentar, amados irmãos. Nós estamos felizes com Jesus esta noite, por tudo quanto Deus já tem falado. Quero convidar a amada igreja para que juntos façamos a leitura da palavra de Deus. Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu São João, irmãos. Nós vamos ler o capítulo 21 e o verso 1. Evangelho de São João, capítulo 21, do verso 1, e eu vou ler até o verso 6, irmãos. João 21, do verso 1 até o verso 6. João, capítulo 21, do verso 1 até o verso 6. Os irmãos acharam, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-a, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Vou ler o 7 também, irmãos. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se porque estava nu e lançou-se ao mar. Amém, amados irmãos? É disto que vamos falar esta noite, com a ajuda do Santo Espírito de Deus. E esta mensagem, amados irmãos, vem a calhar com tudo aquilo que foi dito esta noite. Porque os irmãos repararam que desde o início do culto, Jesus está falando de coisas impossíveis que só Ele pode fazer. Tanto na esfera terrena e material, sobretudo na esfera espiritual. Porque são coisas que só o Cristo ressurreto, que está vivo para sempre, pode fazer. Como pode uma irmã enferma há tantos anos sentir tanta alegria a ponto de contagiar quem está são? Só o Cristo ressurreto faz isso. Como pode, irmãos, uma igreja como esta sentir tanta comunhão e tanta paz? Só o Cristo ressurreto faz isso. Como pode nós estarmos ouvindo tantos testemunhos de curas divinas nesses últimos dias, se o Cristo ressurreto não fizer isso? Nosso coração bate forte, irmãos. Eu lembro que o irmão Geraldo colocou isso no grupo da igreja, né? My heart beat, alguma coisa assim, né? Em inglês. Meu batimento cardíaco bate forte porque Jesus é médico de coração. Ele cura os paralisados na alma, né? E cura também os paralisados no espírito, no corpo, porque Ele está vivo e Ele reina por todo sempre. Nós vamos começar a concluir esta mensagem a partir desta noite, e eu tomo por base o primeiro versículo que nós lemos aí. Depois disso, desde o dia 4 de janeiro estou falando isso para os irmãos. Depois disso, nós percorremos praticamente todo o Evangelho de São João, e a última lição que eu quero destacar nesta mensagem é justamente essa, irmãos: a lição da manifestação do Cristo ressurreto. João 21 começa assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Jesus se manifestou aqui, irmãos, logo depois que Ele ressuscitou dos mortos, arrancou o aguilhão da morte, tragou a morte na vitória, e Jesus apareceu aos discípulos pelo menos 3 vezes. A primeira aparição de Jesus foi logo à tarde, no domingo. Jesus se levantou da sepultura, de portas fechadas,
bem de madrugada, quando o sol estava quase amanhecendo, Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu lá no cenáculo, irmãos. Naquela mesma tarde, as portas estavam fechadas, mas a Bíblia só diz assim: olha, e chegou Jesus e se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Tomé não estava ali, mas aí João diz assim no verso 26, né? Capítulo 21, e 8 dias depois estavam outra vez os discípulos reunidos no cenáculo, estando de portas fechadas, e de novo, agora Jesus não chegou, agora ele se apresentou, e disse a mesma coisa: paz seja convosco. Tomé não resistiu, colocou as suas mãos nas mãos de Jesus, colocou o seu dedo no seu lado, e disse: Senhor meu e Deus meu. Agora no capítulo 21, pela terceira vez, Jesus se manifesta aos seus discípulos. 7 discípulos pelo menos eram pescadores. Eu não sei se os irmãos fizeram a conta aqui, né? Pedro, João, Tiago, dá mais 2, dá mais ou menos 7. 7 deles eram pescadores. Tomaram uma decisão assim não muito boa, mas seguiram a Pedro e disse assim no versículo 3, né? Eu vou pescar. Mas, irmãos, como diz um ditado brasileiro, naquela noite o mar não estava para peixe. Os irmãos notaram? O mar não estava para peixe. Aí Jesus, sabendo disso, né, na sua infinita misericórdia, ele já estava glorificado, ressurreto. Jesus apareceu de manhãzinha lá na praia, irmãos, lá na praia. Aí, num primeiro momento, não reconheceram que era Jesus. Jesus estava mais ou menos cerca de 100 metros aproximadamente, né? 200 côvados da praia. Aí Jesus gritou lá, né, irmãos? Filhos, tendes alguma coisa para comer? Meu Deus. Eles disseram não, mas nem sabiam com quem estavam falando direito. Aí quando Jesus dá uma ordem, irmãos: lançai a rede da banda direita do barco e achareis. Glória. Em nome do Senhor Jesus, amado irmão, guarde esta palavrinha aí do lado do seu coração e achareis. Esta é uma palavra-chave do culto de hoje. E lançaram a rede, irmãos. E aí aquele grande milagre os irmãos já conhecem, né? Tiraram a rede. Quantos peixes tinha lá dentro daquela rede, irmãos? 153 pequenos peixes. Grandes peixes, irmãos. O Cristo ressurreto, irmãos, faz coisas pequenas, grandes e surpreendentes. Mas aí o apóstolo João disse assim: não é possível, este milagre o mestre ainda não fez. Aí ele disse assim para Pedro: Pedro, você não percebeu nada não? É o Senhor, Pedro. Queira o Senhor Jesus nesta noite surpreender algum irmão que está aí do seu lado, né? Agora eu vou fazer igual os pregadores famosos fazem: cutuque seu irmão aí do lado e diga para ele: é o Senhor! Meus amados irmãos, os irmãos sabem que o Pedro sempre teve assim um temperamento um tanto impulsivo, explosivo, né? Os irmãos sabem o que o Pedro fez? Não, dessa vez ele não esperou não. Ele pulou na água e foi nadando ao encontro de Jesus e largou os outros 6 lá que vieram trazendo o barco, carregado, pesado, irmão, com 153 grandes peixes. A hora que eles desceram ali na praia, Pedro já tinha chegado na frente dos outros. Aí Jesus diz 2 palavrinhas muito importantes para nós até hoje, irmãos. Conforme a tradução, né, a versão que o irmão tem aí, Jesus disse assim: vinde, jantai, ou vinde, comei. Agora, quando eles desceram ali, irmãos, já estava tudo preparado. Brasas ali na praia, peixe em cima da brasa, o pão ali no capricho, e os discípulos, irmãos, aqueles 7 homens ficaram maravilhados com Jesus. Jesus estava vivo, glorificado. Eu não sei se o corpo de Jesus estava brilhando que nem um relâmpago assim, sabe? Mas eles ficaram maravilhados. Jesus já não estava mais sujeito à atmosfera da terra, irmãos. Glória a Deus. E em breve nós também não estaremos mais. Glória a Jesus. Os discípulos, eles estavam maravilhados. E por um lado, irmãos, eles estavam cheios de temor. João escreveu assim: olha, por causa do temor, ninguém ousava lhe perguntar: será que é o Senhor mesmo?
O João já reconheceu e já falou que era o Senhor. O Pedro não aguentou, pulou na água, e ficavam olhando para Jesus ali, ressurreto dos mortos. Mas aí ele diz assim, ninguém ousava lhe perguntar, estavam maravilhados, estavam alegres. Aí ele diz assim, sabendo que era o Senhor. Queira o Senhor Jesus na tua vida esta noite revelar-se ao seu coração de uma forma que ele nunca se revelou, e que o amado irmão tenha um dia aquela experiência com Jesus, de você perceber Jesus tão de perto, mas de uma forma tão gloriosa que você não saiba explicar, mas você vai reconhecer apenas uma coisa: é o Senhor que está fazendo isso, é Ele que está abrindo portas onde elas não existem ainda. É só o Senhor quem pode fazer isto. E quando você reconhece que é o Senhor, seu coração fica cheio de temor, você fica firme, você fica alegre, você só quer saber de ver Jesus mais pertinho ainda. Amados irmãos, de tudo aquilo que os teólogos já escreveram nos livros, a respeito do capítulo 21 de João, de tudo aquilo que os dicionários de teologia já registraram, temos a sensação de que nós ainda estamos engatinhando na praia, irmãos. Nós nem ainda chegamos na água. Mas eu tomo aqui as palavras do grande teólogo, pastor, missionário no Brasil, Orland Spencer Boyer, nosso amado irmão Orlando Boyer, podemos dizer assim. Orlando Boyer dizia assim: olha, de tudo aquilo que eu tenho lido no Evangelho de João, eu acho que só o Evangelho de João dava para evangelizar o mundo inteiro só com ele. Que sabedoria, amados irmãos! De muitas lições, infinitas que estão aqui, eu quero compartilhar algumas ao coração da amada igreja. E a primeira está aí no versículo 4, amados irmãos. Eu quero começar pelo versículo 4. Se você puder, volte o seu olhar mais um minutinho no versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Os apóstolos passaram a noite inteira pescando, não apanharam nada, mas a hora que o dia amanheceu, Jesus estava ali, e por alguns instantes, irmãos, pelo que nós vemos aqui, Jesus ficou só assim de olho neles. Eu estou fazendo assim, mas Jesus não precisa fazer isso não, tá, irmãos? Para ele enxergar, não precisa fazer nada disso. Ele estava glorificado, ressurreto. Ele olhava para cá e enxergava o universo inteiro. Eu estou fazendo assim só para a gente poder entender. Meus amados irmãos, Jesus sabia de tudo, Jesus já tinha visto tudo, Jesus tinha tomado ciência e conhecimento daquela pescaria fracassada daquela noite, Jesus estava por dentro das limitações deles, Jesus sabia que eles, irmãos, como profissionais da pesca que eram, já tinham lançado a rede do lado esquerdo, direito, por cima, por baixo, de um lado, do outro. Irmãos, Jesus nunca fecha os olhos para nenhum plano frustrado da nossa vida. Jesus olha a primeira vez, ele olha a segunda vez, mas ele está sempre de olho na sua vida. E ele não é indiferente, porque Isaías profetizou no capítulo 46, versículo 10: eu sou o Senhor que anuncio o fim desde o princípio. Amado irmão, a luta que o irmão passa, todo esse problema e essa falta de esperança que às vezes a gente nos acomete, Jesus está vendo tudo, Ele tem conhecimento de tudo, Ele sabe de tudo e Ele não tira os olhos de nós. Jesus ficou observando o céu ali por alguns instantes, tristes, cabisbaixos, sem saber o que fazer. Eles estavam sozinhos e não podiam contar com a ajuda de ninguém. Agora, vamos à segunda lição do mundo espiritual. Jesus não tira os olhos de nós, porque Ele sabe aonde é que nós estamos. O versículo 4 diz que Jesus estava na praia. O verso 1 diz assim: depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Tiberíades, local geográfico. No mundo espiritual é um pouquinho diferente, são lugares e regiões celestiais. Mas os irmãos vão se lembrar que Tiberíades vem do nome Tibério, imperador romano. Aquela cidade ali, irmãos, já era muito importante. Foi dada uma homenagem àquele governador romano. Então, a hora que a gente lê nas nossas vidas, Mar de Tiberíades, é o mesmo que Lago de Genezaré,
Mar da Galileia e assim por diante. Inclusive no Antigo Testamento, Números, né? Quando Moisés dividiu ali, né? Uma pré-divisão das terras. Aquele lago de Genezaré tinha o nome de Lago de Quinerete. Então esses nomes se referem ao mesmo lugar. Agora tem uma coisa, irmãos, foi naquele lugar ali que Jesus acalmou o vento e o mar. Foi naquele lugar ali que Jesus andou por cima das águas. Foi ali naquele lugar que Pedro andou por cima das águas junto com Jesus. Foi ali naquele mesmo mar que o pastor explicou na escola dominical, que hoje aí Pedro, Judas roubou todo o dinheiro da bolsa. Desça lá, pesque o primeiro peixe que você pegar no anzol lá, abra a boca dele, vai ter um estáter. Foi aqui, irmãos. Jesus voltou para a sua terra, passou por Cafarnaum, retornou para o outro lado do mar da Galileia, e ali na margem daquelas águas, irmãos, Jesus salvou o gadareno, né, do outro lado, ali na região de Gadara. Aqueles 2.000 porcos, né, entraram nos porcos ali, precipitou daquela manada e foi tudo no mar. E foi ali naquele lago também, irmãos, que Jesus conheceu pelo menos 4 discípulos, que eram na verdade 2 duplas de irmãos, né? Pedro, Tiago, João e André. E a primeira pesca milagrosa, né, como está escrito na epígrafe das nossas Bíblias, ocorreu ali também. Então, quando Jesus se manifesta pela terceira vez depois de ressurreto no mar de Tiberíades, Jesus tinha um propósito, irmãos. Amado irmão, não saia aqui do culto desta noite sem ter a seguinte convicção no seu coração: Jesus sabe onde é que nós estamos. O olhar de Jesus nos protege da fúria do mar. Jesus sabe onde estamos e o seu olhar não nos deixa decepcionados e nem desesperançados por causa das coisas ruins que vêm na nossa vida. Apesar dos combates por dentro e tremores por fora, Jesus sabe onde estamos. Jesus sabe esta noite qual é a bênção que o irmão veio buscar. Jesus está sabendo e Ele sabe onde é que nós estamos, por causa da posição das tuas lágrimas e das tuas angústias. E porque Jesus sabe onde é que nós estamos, Ele não desgruda o seu olhar do nosso barco. O olhar de Jesus está no teu barco, na tua vida, no teu trabalho, na tua família, no meio dos teus parentes e dentro do teu espírito, porque Ele não tira os olhos de nós. Então, eis aqui a terceira lição do mundo espiritual: Jesus não tira seus olhos de nós. Eclesiastes 7:8, porque o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Quando Jesus está com os seus olhos ali, irmãos, no barco deles, é como se nós pudéssemos dizer que no mundo espiritual, Jesus sempre está de olho em nós, porque Ele está planejando algo muito melhor e maior que vem pela frente. Porque Jesus deseja nos levar a um nível de comunhão com Ele, para uma experiência mais aprofundada no caminho da santificação, que é muito superior a qualquer outra experiência de outrora. Os irmãos sabem que a vida do crente, irmãos, é uma vida não assim de conhecimento limitado. O crente nasceu de novo hoje, ele é um bebezinho espiritual, mas ele não vai subir para o céu como um bebezinho, ele vai crescer na fé, ele vai amadurecer. Por isso Oséias dizia assim: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. De que Oséias está falando? Perseverança. E qual foi a lição mais importante de Jesus a respeito da perseverança? É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas, na vossa paciência possuí as vossas almas. Aí Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Agora a Bíblia diz o seguinte: no cenáculo todos perseveravam unanimemente em 2 coisas: oração e súplica. Oração e súplica. Quanto mais os irmãos oravam, mais perseveravam na súplica. Aí o outro grupo perseverava mais na súplica e o outro mais na oração. E Jesus ia estendendo as mãos e as maravilhas. Está escrito assim: e Deus pelas mãos dos apóstolos fazia as coisas extraordinárias. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Eu quero destacar aqui, amados irmãos, pelo menos 8 razões principais sobre o porquê o capítulo 21 de João destaca que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Os irmãos se lembram da primeira pesca, né? Lucas capítulo 5. Na primeira pesca, amados irmãos, as redes se romperam, mas na segunda não rompeu não. Então a segunda, o fim, é melhor do que o começo.
Na primeira pesca, Cristo se apresenta a Simão Pedro e Simão fica cheio de temor também. Senhor, ausenta-te de mim que eu sou um homem pecador. Mas na segunda pesca, Pedro, na hora que ele ficou sabendo, ele já pulou direto na água e foi ao encontro de Jesus. Não pediu para Jesus ficar mais longe dele, não. Esse negócio de ficar longe de Jesus não dá certo, irmãos. Quanto mais próximo de Jesus, mais próximo da tua bênção tu estás essa noite. Terceiro motivo, na primeira pesca, irmãos, na primeira pesca, Jesus disse assim para Pedro: Simão, de agora em diante, tu serás pescador de homens. Na segunda pesca, o pastor já disse aqui: Simão Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Enquanto Jesus coloca uma rede nas mãos do Pedro em Lucas 5, o que ele coloca nas mãos do Pedro em João 21? Um cajado para pastorear a igreja de Deus. Glória a Deus. Quinto motivo, amados irmãos, os irmãos notaram que na primeira pesca, Jesus chamou os discípulos ali pelo poder da sua palavra: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Mas agora, irmãos, na segunda pesca, Jesus não diz nada. Jesus simplesmente aparece ressurreto, só faz um convite: vinde, jantai, e comissiona os apóstolos pelo poder da sua ressurreição. E tem mais uma coisa, hein? Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. A que poder Jesus está se referindo da parte do Espírito Santo de Deus? O poder da ressurreição dele sobre a morte. O poder de Cristo que está dentro de você é o poder da ressurreição do Filho de Deus, que capacita você para obras extraordinárias na presença dele. Glória a Deus. Na primeira pesca, número 7, Jesus estava ensinando. Mas na segunda pesca, Jesus está tratando exclusivamente com os apóstolos. Na primeira pesca, o olhar dos discípulos, assim à primeira vista, bom, este homem só pode ser um homem perfeito. Mas na segunda pesca, irmãos, quando João diz assim: Pedro, é o Senhor que está ali. Senhor que está ali, irmãos, é Senhor Deus Todo-Poderoso. Todos os nomes de Deus no Antigo Testamento: Yahvé, Elohim, El Shaddai, Jeová, Rafá, Jireh, tudo aquilo que você imaginar que cabe no nome de Deus, estava no único nome ali: Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Senhor que está aí, Pedro. Glória a Deus. Glória a Deus. Na primeira pesca, prioritariamente, Jesus estava assim numa esfera terrena. Ele estava começando o seu ministério. Depois de um grande sermão, que foi o sermão da montanha, Jesus tinha até ali, amados irmãos, alguns poderes seus, como homem e como Deus, estavam limitados à esfera terrestre. Mas agora, depois de ressurreto, não. Jesus não tem nenhuma limitação mais. Ele simplesmente aparece, chega, se apresenta e diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória. O que Jesus quis dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra? É-me dado novamente. Eu fiquei 3 anos e meio aqui um tanto limitado para poder operar aquilo que eu vim fazer, mas agora não. Agora a glória que eu tinha com o Pai antes da fundação do mundo está na minha mão de novo. Glória. É por isso que você vence. É por isso que você triunfa. É por isso que você não desiste. O Cristo ressurreto se manifesta na sua vida todos os dias. Agora, eis aqui um grande contraste, entre o início das coisas e o fim das coisas. No início, amados irmãos, os irmãos se lembram que eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Inclusive, o Pedro ficou encucado com isso um dia, Escuta uma coisa mesmo, nós deixamos tudo, pai, mãe, empresa, tudo, para seguir o Senhor. O que nós vamos receber? Olha, Pedro, vocês vão receber 100 vezes tanto lá no céu, e por fim a vida eterna. Tá bom assim, Pedro? Tá maravilhoso, Jesus. Vou continuar a caminhada aqui. Jesus está ensinando aos apóstolos, irmãos, aqui e agora, quando ele aparece ressurreto, que o grande poder do Cristo ressurreto vai dar forças e capacidade para eles irem até o fim, com a missão de evangelizar o planeta Terra da época. Por isso que em Atos 2,33 está escrito que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E sabe o que Deus operava na igreja? Em toda a alma havia temor e abundante graça. Aqui nós estamos aproximadamente em 25, 30 pessoas no máximo,
mas era assim, ó, os 30 estão cheios do Espírito. E no dia que tiver 200 aqui, os 200 estarão assim, em toda a alma. Havia temor e abundante graça. Quem é que faz isso, irmãos? Somente o Cristo ressurreto. E aqui eu quero terminar esta mensagem dizendo o seguinte: os irmãos repararam que é assim, ó, no olhar e na palavra de Jesus que está o segredo da nossa vitória pelos mares desta vida, irmãos? Os irmãos notaram? Porque no início Jesus estava ali olhando para eles, só esperando para dizer aquela frase que os irmãos já sabem: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Quando Jesus ordena que nós façamos algo assim, irmãos, Jesus não é assim como muitos pregadores dizem por aí, só por dizer, e Jesus vai fazer isso hoje, e Jesus vai fazer aquilo outro, e não acontece nada. Jesus não faz isso não, irmãos. Jesus não joga a conversa fora não. Quando Jesus diz que você vai achar, você vai achar. E quando nós obedecemos fielmente aquilo que Ele manda, Jesus fica de olho em nós. Sabe por quê? Sabe, irmãos, eu imagino Jesus lá no céu, dizendo assim por Pai: olha, Pai, lá na igreja da Rua Bom Jesus, os crentes foram lá te adorar essa noite, e olha lá aquele meu servo fiel que está lá. Parece que os irmãos não notaram muito a expressão do rosto dele, mas ele está fazendo uma coisa, ele está buscando. E olha lá, Pai, o Espírito Santo lá pertinho, ele vai achar, ele vai achar, ele vai achar, ele vai achar. Meu amado irmão, os discípulos tinham uma rede nas suas mãos para lançar. Lançai a rede. Os irmãos estão lembrados que os israelitas estavam numa situação difícil, no Salmo 126, que está conectado em Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas. Mas como é que eu vou lançar o pão sobre as águas? Se eu não tomar essa semente e não me alimentar dessa semente, eu vou morrer. Aí o Santo Espírito de Deus se prontifica, manda uma palavra profética e diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aí o Salmo 126 termina assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus modos. Amado irmão, o que é que você tem nas suas mãos esta noite? Não segure com você, lançai a rede, lança o teu pão sobre as águas, lance, porque Jesus está dizendo: lançai e achareis. Lançai a rede do lado direito e achareis. Jeremias 29:11, o povo estava lá no cativeiro, o profeta mandou uma carta dizendo assim: e buscar-me-eis e me achareis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Aí Jesus diz assim, Lucas 11:9, porque eu também vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Prezado irmão que veio no culto desta noite, nunca deixe de bater, nunca deixe de buscar, nunca deixe de insistir e ser perseverante. Se você tiver que lançar alguma coisa esta noite aos pés de Jesus, lance, porque o irmão vai achar. Se é uma rede, se é alguma coisa que atrapalha a sua vida diante de Deus, lance aos pés de Jesus, porque tu vais encontrar a bênção pela manifestação do Cristo ressurreto esta semana ainda. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.